Diferença entre extradição, deportação, expulsão e banimento. Vamos lá que isso aqui pode cair na sua prova, ó. A extradição é um ato de cooperação internacional entre dois estados soberanos que, para ocorrer, normalmente depende de tratados internacionais de extradição firmados entre os países. Por quê? Na inexistência desses tratados, é muito difícil conseguir a extradição, a menos que haja promessa de reciprocidade ali entre os países, ok? Que é algo previsto lá na lei de migração. Mas vamos lá, a extradição pode ser dividida em ativa e passiva. A ativa ocorre quando o Brasil solicita a outro país a entrega de uma pessoa. Já a passiva ocorre quando outro país solicita ao Brasil a entrega de alguma pessoa, fechou? E atenção porque a gente precisa relembrar isso aqui, ó. Brasileiro nato não pode ser extraditado, tá lá no artigo 5º da Constituição. O naturalizado pode ser extraditado se tiver praticado crime comum antes da naturalização ou caso seja comprovado seu envolvimento com o tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes, ok? Seja antes ou depois da naturalização, não tem problema. E o estrangeiro? Existe alguma hipótese em que a República Federativa do Brasil vai negar a extradição de um estrangeiro? Sim, em caso de crime político ou de opinião. Então, se o país desse estrangeiro está punindo ele por um crime político ou crime de opinião, a República Federativa do Brasil pode negar a extradição dele, porque pode dar asilo político para ele, ok? A deportação, por sua vez, é a retirada compulsória de pessoa estrangeira do território do país. Por quê? Porque ela cometeu algum crime grave, algo do tipo? Não. Em razão de uma irregularidade migratória ou de algum problema com o seu visto. Então o visto venceu, ela entrou no Brasil de maneira clandestina, ela será deportada. Isso impede que a pessoa entre no Brasil novamente? Não, é só ela regularizar a documentação dela que ela pode retornar ao país, ok? Já a expulsão também é a retirada compulsória de visitante ou migrante, mas aqui em razão de ato ilícito. A pessoa, olha só, comete crime no território nacional. E em razão da expulsão, haverá o impedimento do reingresso no território nacional por prazo determinado, ok? Então, por um tempo, a pessoa pode ficar impedida de retornar ao Brasil. E olha só, para que seja admitida a expulsão, é necessário que exista sentença condenatória transitada em julgado. E aí você fará a leitura do parágrafo 1º do artigo 54 da Lei de Migração para ver as hipóteses, ok? E o banimento é uma prática comum em regimes autoritários, porque aí eles obrigam os opositores a deixar o país, ok? Mas essa prática é proibida pela nossa Constituição. Beleza?